Glória a Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus, que bênção estarmos aqui para mais uma live, para aprendermos da palavra do Senhor, para aprendermos do Espírito Santo de Deus, amém? Eu queria tirar uma dúvida com vocês, está tudo bem o áudio para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bacana aí? Como que tá o áudio para vocês aí? O pessoal está falando que o áudio tá bom, glória a Deus. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós vamos ter aqui na presença de Deus, amém, queridos? Glória a Deus, para que nós possamos nos aprofundar na presença de Deus, nos aprofundar em Deus e naquilo que Deus quer de nós, amém? Tem muitas coisas boas que Deus vai nos ensinar hoje, eu quero passar para vocês, eu quero ensinar vocês. E eu creio que vai ser muito bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso amadurecimento com Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse período na Tua presença. Pai, estamos aqui porque o Senhor é a pessoa mais importante em nossas vidas. Estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, te adoramos e queremos mais da Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Espírito da verdade, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Fala conosco, Pai, naquilo que o Senhor quer nos transformar nessa noite. Transforma o nosso espírito, a nossa vida e nos leva, Senhor, a um nível mais íntimo e profundo na Tua glória, na Tua presença. Queremos mais, Senhor, do que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para compreender aquilo que está no Teu coração. Dai-nos o entendimento e a sabedoria para não somente falar aquilo que vem de Ti, mas para compreender aquilo que vem de Ti. Te amamos, Espírito da verdade, te louvamos e que o Senhor seja o primeiro em nosso meio. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, te damos liberdade, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, mais uma noite estarmos aqui. Seja bem-vindo você que não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar algumas coisas muito importantes da palavra de Deus. Eu peço para que você não perca, amém? Você não perca esse conteúdo. Isso aqui vai ser algo fresquinho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu responder uma pergunta aqui. O Michael Martins perguntou. Deixa eu responder a pergunta desse irmão aqui. Atos 7:48, vamos lá. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que a casa que vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Qual que é a dúvida? Michael Martins, Atos 7:48. Deixa eu ver, Hebreus 9:24. Glória a Deus. Porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos humanas, figura de verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Bacana, já entendi os textos e a linha que você quer seguir, mas qual que é a dúvida? Não entendi.
O que você quer saber? Qual que é a sua dúvida? Deixa eu ver se o irmão vai responder aqui. Se ele não responder, eu vou seguir com o conteúdo, tá? Michael Martins, eu já entendi os textos. Você pode falar para mim qual que é a dúvida, qual que é a afirmativa, o que você está pensando sobre os textos? Ele não está respondendo. Enfim, eu vou seguir com o conteúdo, tudo bem? Entendimento se Jesus Cristo está ou não na igreja. Michael Martins, Jesus hoje, ele não está na terra, Jesus está no céu. Jesus ele está à direita de Deus, intercedendo pelos nossos pecados, como advogado. Quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja é a sua noiva. A igreja não é um templo feito por mão de homens. A igreja não é feita por paredes, a igreja é feita por nós, pessoas. Ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Tá bom? Não confunda a igreja com o templo. São duas coisas totalmente diferentes. Nós somos uma igreja, mas nós temos um templo onde nós vamos lá cultuar a Deus. Isso pode ser numa praça, pode ser numa casa, pode ser aqui na internet. Não importa. Não importa onde seja. Amém? De fato, Deus não está preocupado com paredes. Deus está preocupado com as paredes do nosso coração. Amém? Não sei qual que é a dúvida, mas está respondida a sua pergunta. Tá bom? Glória a Deus. Bênção demais? Nada, meu irmão. Estou aqui à disposição para servir, tá bom? Lembre-se, a igreja não é parede. A igreja são pessoas, tá bom? A igreja somos nós, amados. Nós somos a igreja. Aonde a igreja se reunir, ali se faz uma igreja. Tá bom? Nós podemos fazer uma igreja numa praça, num sítio, dentro de uma faculdade, como eu fazia dentro da faculdade quando eu era estudante. Eu fazia. Nós ministrávamos a palavra atrás da faculdade, né, no período de intervalo. Então ali tinha uma igreja. Amém? Aonde tem pessoas disponíveis a dar lugar para o Espírito de Deus e o agir da glória de Deus, ali tem uma igreja, tá bom? Uma igreja não é uma placa, não é parede, uma igreja são pessoas unidas com o propósito de alcançar e ser cópias de Jesus aqui na terra, tá bom? Glória a Deus, benção demais. Maravilha, Michael, estou à disposição. O que vocês quiserem tirar dúvida, eu estou aqui à disposição para ensinar e ajudar, tá bom? Esse é um dos motivos, né? Até pegando aqui a pergunta do Michael, esse é um dos motivos que eu não venho aqui para vocês, aqui na internet, ficar falando o nome da minha igreja, ou ficar chamando pessoas para a igreja que eu pastoreio, não. O meu objetivo não é placa, não é um ambiente, não. O objetivo é formar pessoas íntimas do Espírito Santo para manifestar o poder de Deus aonde quer que ela esteja. Se ela está na faculdade, no trabalho, não importa. Amém? Aonde quer que você esteja, Deus ele quer te usar, ele quer te transformar, ele quer usar o que você tem, os chamados, os dons, aquilo que ele colocou dentro de você, ele quer usar para manifestar isso em outras pessoas, tá bom? Sempre o propósito do nosso chamado, dos nossos dons, sempre vai ser envolver outra pessoa. Nunca Deus vai te dar algo para você ser egoísta. Sempre vai ser para você ajudar o teu irmão. Tudo vai ser assim, dentro do corpo de Cristo. Se Deus me deu um dom de discernimento de espírito, é para me usar para a igreja. Se Deus me deu um dom de palavra de conhecimento, eu vou usar para a igreja. Se Deus me deu um dom de profecia, eu vou usar para edificar os meus irmãos. Exortar, consolar e edificar os meus irmãos. Amém? Se Deus me deu um dom de interpretação de línguas, eu vou usar para edificar a igreja. Amém? Se Deus me deu um dom de curar, dons de curar, no plural, né? São vários dons de curar, eu vou usar isso em prol da igreja. Tá bom? Sempre a igreja são pessoas. Nós falamos até um pouco disso aqui na live da manhã. Pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo necessitam, primariamente, de querer ter um coração de servir a Deus. Caso contrário, você não vai ter nada da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilha, queridos. Tudo bem? Posso seguir com o conteúdo? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui rapidinho? Alguém quer tirar alguma dúvida específica que você quer que eu te responda rapidinho antes da gente ir para o conteúdo aqui? O que você acha?
conteúdo ou tira um pouco de dúvidas? O que vocês preferem hoje? Vamos lá. Pastor, o Espírito também poderia ter vindo no lugar de Jesus para salvar a humanidade? Poderia sim, tá bom? Ele é uma terceira pessoa da Trindade, ele poderia. Mas em acordo entre eles, Jesus foi a pessoa mais ideal, né? Que se encaixou ali, que se voluntariou sobre isso. Só que detalhe, tá? Essa chamada de Jesus para morrer pela humanidade não significa que ela foi pior do que a chamada do Espírito Santo, né? Hoje o Espírito Santo está aqui, insistindo em todo mundo, trabalhando em todo mundo ao mesmo tempo. Então é um trabalho também muito assim intenso. Você convencer pessoas ali do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Por meio de convencimento mútuo em todas as 7 bilhões de pessoas da humanidade. Não é uma tarefa assim relativamente, não que não seja fácil, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas também é uma tarefa intensa, né? Convencendo pessoas, levando pessoas ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Bênção demais? Maravilha, então. Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Próximas perguntas em nome de Jesus. Temos algumas pessoas aqui conhecidas, né? Parece que eu vi um comentário aqui. A paz, meu pastor, é o pastor Lucas da Quadrangular. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Que bênção. Estamos aqui juntos respondendo algumas perguntas teológicas, né? Espirituais aqui do povo. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Como destravar o dom de línguas? Falo poucas línguas. Queria aumentar a oração em línguas. Giovana Gomes. O falar em línguas, se você foi batizada no Espírito Santo, você tem o falar em línguas. Você foi revestida desse dom, que é o primeiro dom que o Espírito Santo nos capacita a falar. Profeta, por que é o primeiro dom? Porque sem o dom de línguas você não vai conseguir adquirir os outros dons. Ele é o primeiro dom, ele é o dom de edificação. Ou seja, quanto mais você usa esse dom, mais o Espírito Santo ele vai te derramar outros dons à medida que você usa o primeiro dom que ele te entregou. Tem pessoas que querem atuar no dom de revelação, de profecia, mas ela não usa o primeiro dom que ela recebeu, o falar em línguas. Como consequência, querido, você é imprudente. O Espírito Santo não vai te entregar outros dons se você não usa o primeiro. O primeiro dom que você recebeu é o dom de línguas. Dito isso, Giovana, você precisa falar. Fale. O dom de línguas, você não precisa esperar um momento específico na igreja, um momento específico ali com Deus, de unção, não. O falar em línguas você fala a qualquer momento com Deus, você pode usar esse dom. Esse é o único dom que você usa sem a dependência do pontapé inicial do Espírito. Você pode falar e o Espírito Santo irá falar com você. Por quê, profeta? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele mora em você. Então você pode acionar o dom de línguas e o Espírito Santo irá te capacitar, até porque ele nos... O Espírito Santo nos ajuda a orar, a Bíblia diz. Como convém, porque nós não sabemos orar. Tudo bem? Então, Giovana, você precisa aplicar esse dom, falar o máximo que você pode. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Eu uso mais o dom de línguas do que todos vocês. Ou seja, esse dom de línguas era usado pelo apóstolo Paulo, e é por isso que ele tinha tantas revelações, tantas manifestações do Espírito Santo dentro dele, porque ele se edificava muito. Então, essa parte do destravar o dom de línguas, se você já fala, Giovana Gomes, você já tem o dom de línguas. O que você precisa fazer é usar o dom de línguas. É falar cada vez mais, fale cada vez mais. Fale. Eu falo em língua, gente, dirigindo, buscando minha esposa no trabalho. A minha filha no início, né, quando ela falou: papai, o que você está falando? Eu falei: filho, o papai está falando com o Espírito Santo e o Espírito Santo está levando as orações do papai até o pai. Amém? Então hoje eles nem ligam, mas eu falo muito em línguas. Recentemente eu fui dar carona para um rapaz, né? Eu acho que eu contei isso aqui na live. Não lembro se eu contei aqui ou foi na igreja. E eu tenho um hábito de ficar falando em línguas, né? Sozinho. Então, ele entrou e ficou me olhando assim no carro, né? Ele falou assim: profeta, posso tirar uma dúvida? Por que você fica falando sozinho? Eu falei: meu irmão, não estou falando sozinho. O Espírito Santo está orando comigo aquilo que Deus quer ouvir, a oração perfeita. Essa é a oração em línguas. Então, Giovana, mais do que destravar, né, como se fosse algo místico, é você falar, minha irmã. Fale. Fale como se não houvesse amanhã. Use o dom de línguas, tá bom? Pode usar à vontade. Vamos lá. Eu tinha medo de falar em línguas sempre. Camila, fica à vontade. Use o dom de línguas. É o único dom que você tem a competência para usá-lo a qualquer momento. O restante de todos os dons nós dependemos totalmente do Espírito Santo. O dom de línguas não. O dom de línguas, não que você não dependa dele, tá? Deixa eu melhorar minha frase aqui para vocês não entenderem errado.
Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Porém, você pode ali iniciar esse momento de oração e o Espírito Santo morando em você, ele vai te capacitar a falar com o Pai, tá bom? Todos os 9 dons do Espírito dependemos dele. O dom de línguas é o único que você tem a iniciativa de poder falar a qualquer momento, tá bom? E isso aqui, queridos, é um misticismo que eu estou quebrando na cabeça de vocês, porque muitos chegam para mim e falam assim, profeta, eu estou muito querendo ir para o culto para falar em línguas, eu falei, mas por que você não fala em casa? Não, porque é só na igreja, né? Não, querido, não é só na igreja. Esse dom você pode falar em qualquer momento. O apóstolo Judas, ele falou lá na carta de Judas, né? Ele disse, orem no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo não é uma oração normal, é uma oração em línguas estranhas, tá bom? Então use esse dom para que você possa crescer com Deus de maneira mais profunda, tá bom? Eu posso falar igual você, pastor, Francisca França. Embora as nossas línguas tenham um sotaque similar, geralmente cada um tem um sotaque ali característico, né? Mas todos são muito parecidas as línguas estranhas. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre isso, sobre o Espírito Santo e tudo que ele tem para nós, eu comecei a ver alguns vídeos de pessoas japonesas, né, indianas, sendo batizadas do Espírito Santo. E mesmo uma pessoa que não tem nada do nosso sotaque brasileiro ou americano, nada, nós temos um certo sotaque espiritual universal. É claro que as línguas elas vão atualizando, né, com o tempo. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16, que vocês falarão em línguas. Ou seja, são várias línguas. Você nunca vai falar uma língua agora e essa língua ficará para o resto da tua vida. Sempre ela vai mudar ao longo da sua caminhada com Deus. Por quê? Porque são novas línguas que vai vir sobre você. Tá bom? Vamos lá. O que significa unção profética? Minha pastora falou que Deus estava me entregando unção profética. Giovana, a unção profética, ela tem uma peculiaridade de atuar dentro de revelações e profecias. Tá? Essa unção, ela se move muito, eu me movo muito nessa unção profética, tá bom? Eu tenho uma unção apostólica na minha vida também, mas o meu chamado profético, ele é muito mais intenso e a unção profética é muito mais intensa na minha vida. Então eu tenho muitas revelações, eu uso muito as profecias, eu uso muito o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Principalmente o dom de palavra de sabedoria é o que mais atua na minha vida, tá bom? Então assim, quando uma pessoa ela tem uma unção profética, Giovana, você vai começar a ter essas pinceladas do Espírito, de visões, revelações, interpretações de sonhos, e aí vai, geralmente é algo peculiar da unção profética sobre a nossa vida, tá bom? Fala sobre batalha espiritual no psicológico. Cacá Ferreira, eu tenho aqui mais de 10, 15 lives somente sobre batalha espiritual. Eu te recomendo que você vá lá no YouTube, todas as lives estão gravadas, vá lá e assista as lives sobre batalha espiritual. Eu falo sobre o capacete da salvação, como nós bloqueamos a nossa mente contra ataques espirituais por meio das armas espirituais que Deus já nos deu, tá bom? Até porque se eu for falar sobre esse tema aqui, a gente vai discorrer aqui mais de 2 horas de live, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então. O que fala em línguas se edifica a si mesmo. Exato. Quanto mais eu falo em línguas, mais edificado no Espírito eu me torno. Uma pessoa mais santa, mais pura, mais cheio do fogo do Espírito de Deus. À medida que eu uso esse dom com mais veemência, né, com mais verdade e intensidade diariamente. Gente, eu não passo um dia sem orar pelo menos de 30 minutos a 1 hora em línguas. Tá bom? Eu tô dando aqui para vocês a média que eu fico na presença de Deus todos os dias falando em línguas, tá bom? Esse dom me leva a um nível de glória, de atmosfera do Espírito muito mais profundo, tá? Revelações é o mesmo que visões? Não. Visões é uma graça dentro das revelações. Ou seja, dentro das revelações, nós podemos ter revelações por meio de impressões no Espírito, por meio de pensamentos e imagens espirituais que o Espírito traz sobre nós, não necessariamente vem por meio das visões, tá bom? Por exemplo, eu tenho visões, mas eu não sou um profeta que tem muitas visões como profetas videntes, tá?
Nós temos pelo menos 7 tipos de profetas na Bíblia. Profetas de palácio, profetas videntes, profetas apostólicos, que são o meu caso, né? Profetas que instituem igrejas, como o apóstolo Paulo, e outras unções, outros tipos de profeta na Bíblia, que a gente também vai discorrer isso, principalmente no curso que eu vou dar para vocês sobre escolas de profetas, tá bom? Eu vou falar muito mais sobre isso, mas quando a gente fala de revelações, Michael Martins, não necessariamente Deus vai falar com você só por meio de revelação. Ele pode falar com você com impressões no espírito, com imagens espirituais, com toques no teu espírito e certezas espirituais que Deus vai trazer sobre você, convicções espirituais. Sabe aquela convicção assim, ó? Vou dar um exemplo. Eu preciso passar por aquela rua. Por que, Senhor, que eu tenho que passar? Por que você está falando para passar por aquela rua? E você sabe que tem que passar por aquela rua. Ou seja, o Espírito Santo ele trouxe uma convicção ao teu espírito do que você precisa fazer. Isso foi uma revelação, não necessariamente foi com visões. Tá bom? Glória a Deus. O dom de discernimento, basicamente, é um dom que algumas pessoas têm, né? Não são todas. Todos podem buscar esses dons. O próprio apóstolo Paulo diz: busquem os melhores dons. Busquem os dons. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo também diz, né? Busque o caminho do amor. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho esse versículo, eu gosto muito dessa passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, né? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Ou seja, busque o caminho do amor. Se você quiser crescer nos dons espirituais, nas revelações, nas intensidades do Espírito, você precisa caminhar por amor. Tá? Sem amor, vocês não vão ter nada da parte de Deus. Tudo no reino dos céus é movido por meio da fé e do amor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu sempre sonho expulsando demônios. Pode ser o meu chamado. Márcia Protegida. Expulsar demônios. E devem expulsar demônios e curar enfermos. Essa é uma promessa que Deus nos deu lá em Marcos capítulo 16. Mateus capítulo 28, essa promessa Deus nos deu. Aquele que crer fará sinais, né? Os sinais acompanhariam os que creem, em meu nome expulsariam demônios. Então, se você crê, você vai expulsar demônios, tá bom? O que acontece é o seguinte: tem pessoas que têm uma graça dada por Deus para ter um contato mais íntimo, né? Ela gosta muito desse tema de batalha espiritual, então ela sempre está envolvida com esses temas, tá bom? Então ela tem uma graça, ela gosta mais daquele tema, ela estuda mais sobre aquilo. Não significa que isso é um chamado, tá bom? Essa sua sede, essa fome por batalhar espiritualmente, expulsar demônios, né? Levar pessoas, quebrar os grilhões das pessoas, levar pessoas à libertação, significa que isso aí é um sintoma para o teu chamado. Geralmente, pessoas que têm muito movimento espiritual com demônios são pessoas evangelistas, tá bom, queridos? Ou apostólicos, né? Apóstolas ou apóstolos do Senhor Jesus. Tem alguns chamados específicos que andam de maneira mais profunda no ministério, no serviço de libertação, tá bom? Mas expulsar demônio não é um chamado, isso é todo mundo que deve fazer, tá bom? Profeta, o que é sonhar com o cabelo pendurando algo? Geralmente são trabalhos de feitiçaria feito para você, tá bom? Depende do sonho. Eu parei um pouco de criar aqui interpretação de sonhos aqui na internet, não porque eu não tenho essa graça, o Senhor me deu essa graça para interpretação de sonhos. É muito fácil para mim interpretar sonhos, porém, pelo Espírito, eu preciso ouvir todo o sonho. Então, se você contar para mim só uma parte do sonho, a interpretação do sonho não será correta. Então, tem que ser a interpretação correta. Por isso que eu vou falar sempre geralmente, ou em via de regra, os sonhos são assim e são assim, dando indício para você. Até porque eu precisaria do sonho completo para interpretar, tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá para as próximas perguntas. Podemos nos batizar na piscina? A minha irmã Pérola perguntou. Minha irmã Pérola, só não pode não se batizar, tá bom? Devemos nos batizar sim na piscina, num rio, não importa. Lembra de Filipe, quando ele parou o eunuco? O Filipe e o eunuco estavam na carruagem, eles viram uma poça de água, não significa que ali era um rio, eles viram uma poça de água e falou: o que me impede de você me batizar? E ali, Filipe batizou o eunuco naquela poça de água. Então, só precisa ter água, né, para você ser imergida. É isso que precisa, tá bom? É claro que nós
Eu gosto muito de seguir ali no batismo nas águas, mesmo no rio, né? Mas a gente também faz muito em piscina aqui na igreja, tá bom? Não tem problema. O importante é só ter o batismo ali, em nome de Jesus, amém? O importante é se batizar. Profeta, por que ficaram criticando as pessoas que falam em línguas? A Gil Barbosa perguntou. Porque não tem conhecimento, minha irmã Gil. São pessoas que não têm conhecimento de palavra, não têm conhecimento de Bíblia. O apóstolo Paulo não proíbe ninguém falar em línguas na igreja. O que ele fala é que se não tiver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu não vou pegar um microfone e ficar falando para a igreja em línguas. Eu vou falar comigo mesmo. O apóstolo Paulo não proibiu as línguas sem interpretação na igreja. O que ele fala é, se não tem alguém que interprete, então fale consigo mesmo e com Deus. Ele não está proibindo. Mas pastores, por falta de conhecimento e estudo da palavra, infelizmente, não têm esse entendimento, tá bom? Pastor, Deus quer usar todos os convertidos ou não? Sim. Querida, não é só Beth Araújo, não é só os convertidos. Deus quer usar a todos os filhos dele nessa terra. 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas têm um propósito dado por Deus. Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada vida. Cada um tem um chamado específico por Deus. Nenhum nascimento nessa terra foi algo do acaso. Tudo Deus tem um propósito. Tudo bem? O problema é que elas não encontraram seus propósitos, mas Deus ele quer usar todo mundo. E se você não se deixar ser usado por Deus, ele usa até a mula. Amém? Ele usa as pedras para adorar ele. Então, busque correr atrás do teu chamado. Pastor, fale sobre pânico e ansiedade espiritual. O pânico e a ansiedade espiritual existe, Janeide Macedo. Eu fiz 3 anos de psicologia, eu sei o que eu vou falar para vocês aqui, tá? Existe a parte biológica da nossa mente, tá? Pessoas que não organizam sua mentalidade, seus pensamentos, acabam entrando em piripaque, tá? Isso é natural. Pessoas que trabalham demais podem ter, por exemplo, crises de pânico, de ansiedade, pode entrar até em depressão, por tanta pressão, né, assim de trabalhos e atividades, muita coisa que ela não sabe administrar sozinha. Só que sempre por trás, vai ter um espírito maligno influenciando essa vida. Por isso que toda vez que eu vou orar por alguém que está em depressão, alguém que está com crise de pânico ou qualquer coisa, eu sempre mando embora primeiro o demônio e depois eu trabalho com a pessoa no aconselhamento como organizar a mente dela, tá bom? Mas sempre por trás vai ter um espírito maligno trabalhando na vida dessa pessoa para levá-la ao suicídio, tirar a própria vida, colocar ela num leito, deixar ela acamada, deixar de comer. Muitas pessoas endemoniadas que eu expulsei demônios estavam em depressão e eu cheguei primeiramente expulsando os espíritos que estavam atormentando aquelas pessoas, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Então, só para concluir aqui esse ponto. Existe a parte biológica? Existe. Tem muitas pessoas que durante muitos anos ficaram tanto tempo endemoniadas que o diabo prejudicou as suas partes psíquicas, tá? Então nós temos que orar, quebrando esses pactos, maldições, demônios que estão ali há muitos anos, tá bom? Eu já expulsei demônios de pessoas que estavam com mais de 12 anos, com aquele espírito dentro dela. Mais de 12 anos. Você tem noção disso? O que é que o diabo fez na cabeça dessa pessoa? Então, tem que ter o ensino da palavra, tem que ter o aconselhamento, tem que ter a expulsão de demônios, sim. Mas a expulsão é só a pontinha do iceberg. Tem que trabalhar, tem que ensinar a palavra, tem que ensinar ela a depender de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Sonhar expulsando demônios de uma pessoa, o que pode ser? O Espírito Santo te chamando para a libertação. Ele quer te usar no ministério de libertação, tá bom? Se for você fazendo isso e demônio saindo, o Senhor ele quer te usar no ministério de libertação. Ele está te chamando para esse mistério, tá? Se você está orando por demônios e você não está conseguindo expulsar, é o Espírito Santo te mostrando que você precisa se capacitar mais. Falta capacitação de você em buscar de oração, jejum, leitura da palavra, meditação da palavra, tá bom? E quando você vai orar por demônios e você fica possessa, o Senhor está te falando que você está passando por batalhas espirituais que o diabo tem vencido na tua vida, tá bom? Vamos lá. Pastor, e quando nos sentimos pressionados por pessoas dentro da igreja? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Chega nessa pessoa e fala a verdade para ela. A Bíblia diz, se você tem algo contra o seu irmão, chega nela e fala, meu irmão, você está me perseguindo nisso, tem alguma coisa que eu fiz, tem algo que eu fiz que está de errado, eu fiz alguma coisa que te prejudicou, que te magoou, me perdoa, mas não pode haver perseguição dentro da igreja. Se tiver perseguição dentro da igreja, chega no teu pastor, senta com a liderança e passa o que está acontecendo, tá bom? Tem que haver solução dentro da igreja, não pode ter picuinha dentro da igreja. Isso dá margem para o diabo trabalhar na vida de vocês, dentro da igreja,
bom? O diabo ele tem muito interesse em entrar dentro da igreja. Se o pastor, se o líder, se as pessoas não estiverem vigilantes, o diabo ele entra e destrói a igreja, tá bom? Porque quando eu estou pregando a palavra, minha mão direita treme muito? Isso é um sinal do Espírito Santo na tua vida, um sinal da unção, tá bom? Duas coisas. Sua mão pegando fogo e tremendo muito, às vezes até formigando, impõe as mãos sobre as pessoas. O Espírito Santo quer liberar poder sobre as pessoas, curar enfermos, tá bom? Isso é um sinal de que o Espírito Santo quer usar você, a unção que está sobre a tua vida, tá? Isso é um sinal muito forte, tá? Isso aqui é muito forte que eu estou ensinando aqui. Sonhar com porcos com sangue, o que pode ser? Sonhar com porcos com sangue. Eu precisava entender o sonho mais profundo, Márcia, tá bom? Márcia é protegida por Deus. Eu preciso entender o sonho mais profundo. Onde que eles estavam? Na tua sala? O que que eles estavam fazendo? Tá bom? Vamos lá então. Pastor, por que quando eu pego um cargo na igreja, começa as guerras espirituais dentro da igreja da casa? É simples, porque você começou a trabalhar para o Senhor. O diabo não quer que você trabalhe, o diabo não quer que você sirva a Deus. E faz parte. Só que o diabo ele tem que se levantar para ele cair. Amém? Toda vez que o diabo se levanta na tua vida para destruir você, o seu ministério, sua chamada, trabalhar espiritualmente, derrube Satanás. Ele se levanta para cair. Romanos capítulo 16, versículo 19. O diabo está debaixo dos nossos pés. Amém? Aleluia. Você tinha que mostrar, pastor, isso tudo, não ficar conversa... Você tinha que mostrar, pastor, isso tudo, não ficar de conversa fiada. Eu tenho muitos vídeos, Ethan. Eu tenho muitos vídeos postando demônios gravados, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero expor as pessoas na internet. Eu trabalho com sabedoria, não para expor a minha imagem para ganhar seguidor. Tem que ter muitas pregações para escapar de demônios. Não é pregação que expulsa demônios, é o teu posicionamento com Deus. É o teu posicionamento com Deus. Se você tem posicionamento com Deus, você está capacitado para expulsar qualquer tipo de demônio que entrar na tua vida ou na vida de quem estiver do seu lado, tá bom? Você tem competência para expulsar, desde que tua vida esteja em santidade. Se sua vida não estiver em santidade, nem ouse colocar a mão na cabeça de pessoas, porque você vai, possivelmente, não somente sofrer retaliação, mas também pode ficar endemoniado com aquela imposição de mãos. Tudo bem? Glória a Deus. O Ita disse, você está lidando com pessoas histéricas, é diferente. Ita, o que você está falando, meu irmão? Não estou entendendo nada que você está falando, seja mais claro. Vamos lá aqui. Olá, meu pastor, chama 2 casais para entrar, para entregar a ceia. Meu irmão, geralmente nós ceiamos, a Bíblia diz que é para nós ceiarmos como igreja, tá bom? Você pode ceiar com a sua esposa? Pode, porque você e ela são igreja. Mas nós temos o hábito, pela palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, para nós ceiarmos como igreja, amém? Com o corpo, a noiva do Cordeiro, tudo bem? Então ceie com a tua igreja, com o teu pastor, com a tua casa, com os irmãos na fé que você está ali junto, para servir na casa do Senhor, tudo bem? Vamos lá, o que é retaliação? Retaliação, basicamente, são consequências espirituais que nós enfrentamos ou padecemos diante de uma guerra espiritual, diante de uma batalha espiritual, tá bom? Então todo mundo está sujeito a receber retaliação. O próprio Jesus suou sangue no monte ali do Getsêmani, tá? Então Jesus não estava ali só triste, querido, ou com medo de morrer. O inferno estava se levantando contra Jesus. Era uma opressão muito forte sobre a vida dele. Então, todos nós podemos sofrer retaliações. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não vamos sofrer nada nessa terra. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus disse, tendes bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também vencemos o mundo. Tá bom? Retaliação são consequências espirituais de uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Tá bom? Vamos lá, pastor. Deixa eu ver aqui, pulou aqui a pergunta do irmão. Sonhar com cachorros bravos querendo me morder. São espíritos imundos tramando contra a tua vida. Dobra o teu joelho no chão, tá bom? Geralmente cachorros em sonhos te mordendo ou quase para te morder. Se já estão te mordendo, é o Senhor falando para você que você já está sofrendo ataque espiritual. Se eles estão para te morder, o Senhor está te mostrando que você está para sofrer ataque de demônios. Busque a Deus, unja a tua casa, expulse esses demônios da tua vida para que você possa receber, né, a vitória do Senhor. Deus está te mostrando para você agir. Lembre-se, todo sonho tem um propósito de Deus de alerta, tá bom? Ethan, se eu estou falando maluquice, meu irmão, pega o teu dedo aí e clica em sair e vai fazer outra coisa da vida, meu irmão.
Vai procurar o que fazer da vida. 7h30 da noite, vai assistir um filme, fazer alguma coisa. Eu estou pregando aqui para pessoas que querem aprender de Deus. Tá bom? Se não quer, saia. E se continuar perturbando, eu vou bloquear você. Vamos lá. Ter pesadelo, demônios me enforcando. Elaine Ferreira da Cunha. Tem demônios no seu quarto, minha irmã. Tem demônios no seu quarto. Se o diabo está tocando em você é porque tem algo que você está fazendo que está dando legalidade para o diabo tocar em você, na sua carne. E isso é muito sério. Tá bom? Eu sei que a medicina fala aí do sono, né? O sono que a gente entra nele e a gente não consegue... Isso são demônios. Demônios. Tá? Eu tinha muito isso. Quando eu me posicionei com Deus, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu nunca mais tive isso. Quando eu me posicionei com Deus, nunca mais tive isso, porque eram demônios que entravam no meu quarto e me enforcavam, tiravam minha noite de sono. A Bíblia diz em Salmo 91 que existe a seta que voa de noite, a seta que voa de dia. Então sim, isso pode acontecer à noite, mas porque você deu legalidade para o diabo trabalhar na tua vida. Tá bom? Glória a Deus. Exato, paralisia do sono. É o nome que a ciência dá, tá bom? Mas são demônios. Comece a orar, bata o teu joelho no chão que você nunca mais vai sofrer isso daí. Amém? Paula Moraes, profeta, sobre chamar Deus e Jesus de você, é certo? Na verdade, é a maneira mais correta. A maneira você, lá atrás, na cultura da língua portuguesa, era a maneira mais culta. O tu, que era algo mais informal. Ou seja, o você vinha de vós me ser, respeito às autoridades. Só foi atualizando e se tornou você. Não é pecado você chamar Deus de você. Isso, a raiz da palavra e do significado da palavra é muito mais forte do que parece. O pastor Eliseu Rodrigues se retratou com a igreja quando ele falou aquela baboseira, falando que não poderia chamar Jesus de você. Tá bom? Ele falou uma baboseira. Baboseira. Quando eu ouvi ele falando aquilo, eu falei, como que uma pessoa dessa, estudada, teóloga, formada, fala uma baboseira dessa? Você pode chamar Jesus de você à vontade. Só quero ver você. Pode chamar à vontade, querido. Amém? Jesus, você pode dirigir a ele você, tu, a ti. Fica em paz, ele é teu pai. Tá bom? Vamos lá. Profeta, minha esposa tem um vício de comer terra. Pode ser demônios? A sua esposa, a Nilson Vieira, sua esposa está grávida? Se ela estiver grávida, isso é super comum, tá bom? Pessoas terem o desejo de raspar ali bloco, né? Eu já ouvi muita coisa nesse sentido. O desejo da mulher, por conta dos hormônios ali, ficam aflorados e ela perde um pouco ali, ela fica um pouco desestabilizada mentalmente falando. E ela começa a ter desejos por outras coisas, né? Comer um pedacinho de bloco, terra, enfim. Até cimento eu já ouvi falar que a pessoa teve vontade de comer cimento, né? Beber gasolina, enfim. Quando isso no período de gestação é normal. Quando uma pessoa faz isso comendo terra no natural, sem estar grávida, não é normal. Isso não é normal, tá bom? Pode ter influência maligna, sim, Senhor, nisso daí. Ore pela tua esposa. Se tiver demônio no meio, unja a tua casa, unja a tua esposa, tá bom? Porque pode ser demônio, sim, tá? O diabo, ele vai sempre nos levar a fazer algo antinatural, ante aquilo que Deus nos ensinou. Anotem isso daí para vocês nunca mais esquecerem disso. O diabo sempre vai fazer o que é antinatural. Quem come terra é minhoca, tá bom? Ou seja, o diabo quer fazer a sua esposa ali, de certa forma, comer algo que não é para ela comer. Ela é para comer do melhor da terra, não a terra. Amém, meu irmão? Eu tô brincando aqui, mas é só para descontrair, mas eu sei que é algo muito sério, tá bom? A Cássia falou também, pode ser vermes? Pode ser também, Cássia. Pode ser também. Uma dica que eu dou para vocês, tá? 2 vezes por ano, gente. Tomem remédios de verme, tá bom? Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é muito importante que você faça essa desvermificação do teu corpo, tá bom? Isso é muito importante. Tem pessoas que estão desnutridas, sofrendo depressão, porque os vermes consomem toda a parte nutritiva do corpo. Ou seja, ela come, mas os vermes consomem todo o nutriente, não sobra nada. Quem quiser estudar sobre isso, é só pesquisar sobre o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Amém, meu irmão? Estou à disposição, estou aqui para servir vocês. A Trindade é um só ou não? Pai, Filho e Espírito? Sim, é um Deus em 3 pessoas. O nosso Deus, ele é trino. Não é um Deus com 3 cabeças, tá bom? Como eu já ouvi muita gente falando aí. Isso, nós somos monoteístas, não politeístas. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus que é formado e
composto por 3 pessoas distintas, totalmente distintas, cada uma com a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de sentir, porém, todas trabalham juntas, em consonância. O Espírito, Cristo e o Pai juntos. A Trindade, segundo a Bíblia, é essa maneira que eu estou ensinando para você. Tá bom? Vamos lá. Como nos preparar para o batismo? Eu falei hoje aqui na live da manhã que nós temos 4 tipos de batismo segundo a Bíblia. Qual que é o batismo, minha irmã? Tá bom? Sonhar precisando se esconder porque tem algumas pessoas atrás de mim para fazer mal. O que é? Você está sofrendo perseguição, tá bom? Você precisa entender que essas perseguições podem ser tanto humanas quanto de demônios, atormentando tua vida para te perseguir, né? E o sonho mostrando que você está se escondendo é mostrando que não é para você se esconder. Em frente, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Amém? Lute e vença. Toma a posição de Cristo como filha de Deus em frente esses demônios ou as perseguições que você está passando. Se posicione, tá bom? Moisés morreu ou foi arrebatado? O que responder? Moisés morreu, tá bom? Não é à toa que o próprio Miguel e Satanás queriam o corpo, né? Na verdade, o diabo queria o corpo e Miguel foi ali para impedir o diabo de pegar o corpo de Moisés, mas ele morreu sim, tá bom? Até porque a Bíblia diz que só entrou na terra prometida somente Josué e Caleb. Ele não foi arrebatado, ele morreu literalmente, tá bom? As únicas pessoas, biblicamente falando, que foram arrebatadas é Enoque e Elias, tá bom? Biblicamente falando, são as únicas pessoas que não passaram ali pela morte. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Sonhar com vários peixes, o que é? Depende. Esses peixes são piranhas? Esses peixes estão indo para cima de você? É tubarão? Que tipo de peixe que é? Se você está ali olhando aquele monte de peixe, é fartura. Deus falando para você que Deus está querendo te trazer um tempo de fartura, tá bom? Fartura espiritual e financeira. Vamos lá. Qual o nosso propósito na Terra? Muito simples. Temer a Deus, servir a Deus, viver a tua vida com a tua família em paz, morrer servindo ao Senhor, pregando o Evangelho e levando vidas para Jesus. Esse é o sentido da vida. Amar a Deus com todo o teu coração, temer a Deus, viver em paz com a tua família e servir a casa do Senhor, amando a Deus com tudo o que você pode ser, servindo a Ele todos os seus dias, claro, com sabedoria, com intensidade na presença do Senhor, descobrindo o teu chamado e daquilo que Deus quer que você faça, tá bom? Vamos lá. Profeta, quando eu estiver orando, eu posso chamar Jesus de Senhor? Pode. Giovana Almeida, sim. Eu chamo Ele de Pai. Amém? Eu tenho mais intimidade que você. Você pode chamar, sim, o nosso Deus de Senhor, amém? De eterno, de Criador, Todo-Poderoso, mas os mais íntimos chamam de papai, tá bom? Você pode chamar de papai, minha irmã. Ele é teu pai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, querido, que está vindo muito comentário. Sonhar com sapos. Geralmente tem 2 significados dos sonhos com sapos. O primeiro significado é feitiçaria sendo feita para você. Trabalhos de feitiçaria. Pessoas, principalmente na área de inveja, fazendo trabalho para você. Segundo motivo, juízo de Deus. Profeta, como que você pode afirmar essas coisas? Porque no terreiro eles fazem isso. E 2, a Bíblia fala que sapos foi juízo contra o povo do Egito. Então pode ser esses 2 significados. Tanto juízo de Deus na tua vida, por desobediência, e Deus está trazendo juízo na tua vida, ou ataque espiritual, tá bom? Trabalho de feitiçaria para a sua vida. O pessoal que está falando aí de trabalho de feitiçaria, querido, trabalho de feitiçaria é mais comum do que você imagina, tá? É mais comum do que você imagina. Eu encontro trabalho de feitiçaria na minha casa direto. Vira e mexe eu estou encontrando saquinho de feitiçaria na frente da minha casa. Com calcinha amarrada, o diabo tentando me travar, né? Com mulher, com outras coisas, mas ele sabe que eu não caio nessas coisas. Eu sou servo do Deus Altíssimo e me dobro diante a um Deus e marido de uma só mulher. Amém?
Então, é muito mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Vamos lá. Pastor, por que quando eu vou orar em alguém eu fico tonta? O que isso significa? Liene Andrade, você não pode ficar tonta, tá bom? Isso não pode acontecer. Isso daí, eu vou te falar a verdade aqui, eu tenho que falar a verdade, tá bom? Meu compromisso é com a verdade da palavra. Quando você fica tonta, você está sofrendo ataque espiritual naquele momento da oração. Algo e tem na tua vida que ainda não está diante de Deus verdadeiramente. Algo tem na tua vida que ainda está dando brecha. Ainda tem brecha aí. Toma cuidado para impor as mãos na vida de alguém sem você estar com a vida no altar. Toma cuidado. Eu já vi pessoas, eu vou falar um caso aqui para vocês, eu acho que eu já contei isso aqui, não lembro. Eu acho que eu contei aqui. Eu vou resumir. Um pastor em pecado foi colocar a mão na cabeça de um mendigo para expulsar os demônios. Passou uma semana, eu estou resumindo muito a história. Passou uma semana mais ou menos, ninguém sabia onde estava esse pastor. Ninguém achava. Por quê? A imposição de mãos é uma ponte. O que está em mim, se é poderoso o Espírito Santo, passa para aquela pessoa. Ou, se eu estou fraco espiritualmente, o que está naquela pessoa passa para mim. Aquele pastor ficou uma semana igualzinho um mendigo debaixo da ponte, porque ele colocou a mão na cabeça de pessoas que ele não estava preparado para colocar. Então toma cuidado. Você não pode sofrer ataque espiritual desse nível se você está na presença de Deus. O diabo não pode te desnortear. O que nós sentimos, querido, é fraqueza, cansaço, porque o nosso corpo, ele é fraco. Amém? A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, a carne é fraca. Amém? Mas a carne é fraca, mas desnortear você psicologicamente, ficar tonta, isso não vem de Deus. O diabo está tendo êxito na tua vida. Isso não pode acontecer. Tá bom? Vamos lá. O inimigo pode colocar doença em alguém? Minha irmã, ele não só pode, mas ele faz isso direto. Tem muita pessoa que está enferma na igreja que ela está endemoniada. São demônios. Lembra daquela mulher que estava há 18 anos encurvada e Jesus expulsou o demônio dela no meio da sinagoga? Lembra do menino que estava endemoniado com epilepsia? O diabo jogava ele no fogo, na água, tentava matar ele afogado, queimado e também com a epilepsia? Lembra disso? Ou seja, o diabo não somente pode, mas ele faz isso muito. Tá? Coloca muita enfermidade. Pode colocar aí que boa parte das enfermidades das pessoas são demônios. Não é genético e não é biológico. É demônios. Principalmente quando não são pegas nos exames de medicina. Por exemplo, a pessoa está com uma dor muito forte no peito, na cabeça, faz raio-x, faz tomografia, faz ressonância magnética, faz tudo. Não pega nada. É espiritual. Tá bom? Vamos lá. Porque quando eu oro, acho que é isso, eu tenho ânsia de vômito quando eu oro. Isso não é natural. Pode saber, Yara Queiroz, que tem demônios aí. Tá bom? Tem demônios. Peça a oração de alguém, peça para alguém colocar a mão na tua cabeça e orar com você. Às vezes o diabo não vai deixar você se libertar sozinha, tá? Às vezes você não vai conseguir se libertar sozinha. Peça auxílio do Espírito Santo. Se não tem ninguém do teu lado, você não conhece ninguém, ora, dobra o teu joelho e peça auxílio do Espírito Santo para se libertar desses demônios, tá bom? Mas lembre-se, se ele está acessando o teu corpo é porque tem uma brecha. Tem brecha. O diabo não pode acessar a gente se não tem brecha. O diabo não pode tocar num fio de cabelo teu se não tem brecha. Se você está sentindo ânsia de vômito quando você vai orar ou vai fazer alguma coisa, tem pessoas que vai orar, o diabo tapa a boca delas, ela não consegue falar, fica com a boca travada. Demônios, tá bom? Precisa quebrar essas correntes aí na tua vida. Tá bom, minha irmã? Glória a Deus. Como podemos descobrir aonde está a brecha? Primeira coisa, peça ao Espírito Santo. Segundo, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, 18, 19, você vai encontrar mais para frente as obras da carne. Leia as obras da carne. Boa parte, a maioria, queridos, a maioria de pessoas que estão possessas,
A maioria dos pecados são pecados de imoralidade sexual. A maioria. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que há tipo de pecado que nós fazemos fora do corpo e há tipo de pecado que nós fazemos com o corpo. Os pecados com o corpo é os pecados mais sérios e mais graves, aonde o diabo tem acesso livre. Então, se você luta com o pecado de imoralidade sexual, pornografia, masturbação, isso aqui vale para homens e mulheres. A tua vida é um playground para o diabo entrar e sair a hora que ele quer. Então, se você tem esse tipo de pecado, se arrependa, coloque isso na cruz, crucifique esse pecado e peça para que o Senhor possa te libertar desses pecados. Tá bom? Tudo bem? Glória a Deus. Muitas pessoas também consumiram coisas de terreiro, candomblé, umbanda, quimbanda, luciferianismo, bruxaria, não importa. Toma cuidado que muita coisa que você recebe de pessoas, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Gente, eu sou tão cismado com isso. Eu vou abrir algo com vocês aqui, presta bem atenção. Eu não como bolo de qualquer um. Eu não como comida de qualquer um. Quando alguém vem me dar algum presente, alguma coisa, alguma comida, e o Espírito Santo fala, não coma, eu não como. Eu sou uma pessoa muito cismada quando diz respeito às coisas espirituais. Por quê? Porque eu sei que o diabo está tentando me atacar de todos os lados. Ele está tentando me atacar de todas as áreas. Então eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que vigiar. Amém? Eu lembro de uma história que uma pastora me contou que ela foi no McDonald's. Presta atenção, vou contar um caso aqui para vocês, real. E ela contou que ela foi no McDonald's, ela chegou no McDonald's, pediu um hambúrguer, um lanche, e ela comeu o lanche. À noite, ela começou a sofrer muito ataque espiritual à noite. Ela não conseguia dormir. E aquele negócio na barriga dela mexendo para lá e para cá, e aqueles ataques espirituais, ela levantou de madrugada, foi orar, levantou o marido para orar, e o Espírito Santo falou assim para ela, lembra que você comeu no McDonald's, você não orou. Você não orou abençoando a comida. Você não orou consagrando o alimento ao Senhor. O que aconteceu? Ela voltou no McDonald's e descobriu que uma das moças que trabalhava lá dentro fez o trabalho para ela dentro do McDonald's, conhecendo quem ela era no mundo espiritual. Ou seja, aquela entidade maligna fez aquela moça dentro do McDonald's fazer um trabalho de feitiçaria rápido, deu dentro do lanche para ela e ela comeu sem orar. E aqui, gente, eu dou uma dica para vocês. Não coma nada sem orar. Não coma nada sem orar, sem consagrar a Deus. Geralmente, quando a gente faz compra aqui em casa, eu oro nos alimentos. Eu oro em tudo. Tudo que eu vou fazer, eu não como nada sem orar e consagrar a Deus. Amém? Então fica aqui alguns ensinamentos para vocês tomarem cuidado, porque o mundo espiritual, querido, não é brincadeira. Não é brincadeira. Amém? Profeta, sou confeiteira. Alguém comprou um bolo meu e fez oferenda. O Espírito Santo me mostrou então, tá vendo aí? Exatamente. Isso acontece mais do que vocês imaginam. Você acha que eu tô brincando aqui nessa live, né? Vocês acham que eu tô brincando aqui de falar do mundo espiritual? Gente, eu tô falando aqui a verdade. O diabo não brinca de ser diabo. Trabalhos de feitiçaria acontecem o tempo inteiro. Cristão que não ora, cristão que não jejua, cristão que não paga o preço de estar na glória de Deus, pagar o preço para estar na presença de Deus, é facilmente atacado por trabalho de feitiçaria. Profeta, por quê? Porque a Bíblia diz que sem causa não tem maldição. Ou seja, não há maldição sem causa. Se o trabalho de feitiçaria está pegando em você, é porque você tem ponto de contato com o diabo. Amém? Tá dando para entender isso aqui? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Eu queria... Praticamente hoje a gente passou as lives respondendo perguntas aqui, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero parar um pouco aqui, rapidinho. Eu vou pedir para vocês pararem de escrever aqui. Estamos aqui com quase 400 pessoas online nesse momento. Presta atenção aqui, rapidinho. Todo mundo aqui da live. Para um pouquinho de escrever aí, rapidinho. Todo mundo aqui, por favor. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Presta bem atenção. Anota o que eu vou te ensinar aqui para você nunca mais esquecer disso. O nosso corpo, esse corpo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse corpo aqui, ele é um templo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Correto? Se o teu corpo não é habitado pelo Espírito Santo de Deus,
ele vai ser habitado por outro espírito. O teu corpo precisa ser preenchido com a glória de Deus, com a presença de Deus. Quando você leva uma vida de pecado o tempo inteiro, uma vida de promiscuidade, iniquidade, você faz tudo o que é contrário à palavra de Deus, você está atolado em vício de droga, besteira que você vê na internet o tempo inteiro, tudo o que você faz com os teus olhos, com os teus ouvidos, com a tua boca, tudo te contamina no mundo espiritual. Tudo. Nós temos 6 pontos de contato no mundo espiritual. Com os nossos ouvidos, os nossos olhos, com o nosso olfato, a nossa boca, o nosso paladar, né? O nosso paladar. Vamos lá então? Olhos, ouvidos, boca, olfato e o tato. Esses 5 pontos que você ouviu falar já em muita teoria aí fora, essa monte de baboseira que o pessoal coloca, querido, Deus nos fez nesse mundo para sentir o mundo por meio desses 5 sentidos. Só que esses 5 sentidos também são portas espirituais para que o diabo acesse. Ou seja, músicas mundanas que você escuta, o diabo entra em você por conta das músicas que você escuta. Filmes mundanos, promíscuos, o diabo acessa o teu corpo por meio dos filmes. O que a Bíblia diz? O que o próprio Jesus disse? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que é essas trevas? Demônios. Acesso de demônios. Ou seja, o que você fala, você dá brecha para o diabo entrar na tua vida. O que você ouve, o que você vê, o que você cheira. Profeta, como assim o que você cheira? Por que você acha que quando você vai no espiritismo ou num candomblé, qualquer coisa, eles acendem velas perfumadas? Velas com tipos de fragrância. Tem muitas velas que são consagradas a Exus. E quando você sente aquele cheiro, Satanás acessa você pelo contato com o reino e o império das trevas. Da mesma forma com as tuas mãos. O que você faz com as tuas mãos? Dá legalidade para que o diabo trabalhe na tua vida. Eu vou te falar uma coisa. O diabo está procurando uma pessoa para morar. O diabo só precisa de um corpo para ele. Profeta, como que você fala isso? Lembra quando Jesus foi expulsar os demônios dos gadarenos? Aqueles 2 endemoniados? O que eles pediram para Jesus? Não nos mande embora. Permita que nós entremos nos corpos. Sabe por quê? Não importa o corpo que ele entre. Ele quer entrar em coisas. Ele quer entrar em animais. Ele quer entrar principalmente em você que é filho de Deus. Isso aqui, querido, que o Espírito Santo está nos levando a ensinar nessa live. Isso aqui é muito importante para a tua vida. Não permita que o diabo acesse você por meio dos teus 5 sentidos. O que você fala, o que você ouve, o que você vê, o que você toca, te contamina no mundo espiritual. É por isso que o próprio Judas, o apóstolo Judas escreveu, tem pessoas que estão em pecado, até a sua roupa está contaminada pelo pecado. Até a roupa! Ao passo que a nossa roupa também pode ser santo. Por que você acha que a unção que estava sobre a roupa de Paulo curava os enfermos? Não era porque Paulo tinha muito poder. É porque o poder de Deus se impregnava em Paulo. Até mesmo nas suas roupas. A ponto das pessoas pegarem as roupas de Paulo e colocar sobre os enfermos e eles eram curados. Por quê? Por conta da unção que estava sobre Paulo. A unção que estava sobre ele. Ao mesmo passo que o pecado se contamina a tua roupa. A tua roupa contamina com o pecado. Amém? Vai ter algumas lives que eu vou entrar nesses pontos de maneira mais profunda com vocês. Amém, queridos? Vai ter algumas lives que eu vou entrar de maneira mais profunda nesse tema. Eu vou dar vários exemplos. A gente pode pegar vídeos para a gente analisar junto. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual nós não brincamos. Não brincamos com o mundo espiritual. Não brinque com o diabo, querido. Não brinque de ciranda e cirandia com o diabo. O diabo, o lugar dele é no inferno. Manda ele descer para os quintos dos infernos. Manda ele embora da tua vida, da tua casa, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Não importa onde eles estejam alojados. Manda embora. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Eu vou concluir essa live com a última orientação para a tua vida. Lá em Atos, capítulo 16, no versículo 16,
A Bíblia diz que aquela moça que estava endemoniada, quando Paulo expulsou aquele demônio dela, ela era uma feiticeira, uma adivinha. Como que o diabo acessou ela? Atos capítulo 16, versículo 16. Como que o diabo acessou aquela mulher? Através do contato dela com feitiçaria. Tem filmes que você assiste que são filmes de feitiçaria. E o diabo está entrando em você e você nem sabe. Por quê? Se os teus olhos não forem bons, o teu corpo não será cheio de luz. É por isso, querido, que nós temos que nos analisar o que nós vemos, o que nós ouvimos, aonde nós tocamos, aonde nós pisamos. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que essa live tenha sido bênção para a tua vida. Hoje foi uma live muito de perguntas e respostas, né? A gente respondeu muitas perguntas e respostas aqui. Amanhã eu vou seguir mais forte com o conteúdo, tá bom, gente? Bênção demais. Deixa eu ler aqui, o irmão falou aqui. Deixa eu responder esse irmão aqui. Ele falou assim: sonhar com o próprio irmão dentro do caixão. De duas, uma. Ou o Senhor está te mostrando, de fato, que você deve interceder pela vida dele para livrá-lo da morte física. Ou o Senhor está te mostrando a morte dele espiritual. Teu irmão entrando numa falência espiritual, morrendo espiritualmente. Seja qual for as mortes. Silvio Vieira, ore e interceda pelo teu irmão. Vá na casa dele se você puder, se você tiver contato com ele, ore com ele, tá bom? Deus está te mostrando algo muito forte aí sobre morte ou espiritual ou morte física. E quando Deus nos mostra algo, Ele quer que nós intercedamos. Ele quer que nós oremos. Deus nunca vai te mostrar algo para você ficar parado, só assistindo. Deus quer que você se mova naquele sonho. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Amados, eu vou ter que concluir essa live. Eu tenho algumas demandas para atender aqui também no ministério. Alguns estudos que eu estou fazendo aqui. E eu queria só dar uns recados aqui para vocês. Antes disso, eu queria que você desse um feedback aqui. A live foi bênção. Deu para você aprender bastante coisa aqui comigo nessa live. Você conseguiu ser muito aqui abençoado, entendendo mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. O pessoal está falando que está gostando muito, foi muito bênção, Deus é fiel, aleluia, bênção demais, maravilha. Eu vou dar um alerta para vocês aqui, um alerta profético para a vida de vocês. Não aprenda somente, use o que você tem aprendido. Pratique o que você tem aprendido nessas lives. Tudo bem? A chave de uma pessoa para andar com Deus é a prática. Ore, jejue, busque a Deus. É isso que vai te capacitar a viver uma vida de fato cheia do Espírito Santo de Deus. Não é só ouvir, tá bom? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé. Mas o revestimento do poder, da libertação é da prática. Amém? É com a prática. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. E a Bíblia também diz: aquele que está de pé, veja, tome cuidado para que não caia. Vigie, para que o diabo não te dê uma rasteira. Tem pessoas que caem e não conseguem se levantar mais. Não brinquem com o diabo, queridos. Não brinquem com ele. O diabo não brinca de ser diabo. Tem pessoas que tomaram rasteiras do diabo e não voltaram mais para os braços de Deus. Não conseguem ter mais força. Toma cuidado, querido. Toma cuidado com isso. Busque a Deus enquanto você pode. Busque a Deus enquanto você pode. Amém? Busque a Deus o máximo que você pode. Se você tem tempo, você não morreu. Você está vivo. E se você está vivo, é porque tem esperança para a tua vida e Deus quer te usar muito fortemente nessa terra. Amém? Bênção? Glória a Deus então. Está aqui o recado dado do Espírito Santo para a tua vida. Amanhã, nós vamos continuar com as lives. Amém, queridos? Amanhã, deixa eu dar um recado rapidinho aqui para vocês. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui ensinando vocês de maneira espiritual a palavra de Deus. Estou aqui ensinando vocês, trazendo conteúdo de calibre para que vocês possam crescer com Deus. Então, todos os dias, se vocês puderem, estejam nas lives. Isso vai fazer você crescer com Deus. Você amadurecer com Deus. Os horários são às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem? Às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Amém? Então você pode aí aprender muito,
Profeta, perdi a live do passado, perdi as lives passadas, não tem problema. Vá para o YouTube, vai no YouTube, escreva lá Profeta Lucas Jerônimo, você vai ver a minha foto lá e você vai poder assistir todas as lives que você perdeu até hoje. Tem pessoas que chegou aqui agora, tem pessoas que me conhecem há pouco tempo, não tem problema. As lives estão todas gravadas no YouTube. É só você ir lá e assistir. Amém? De maneira gratuita. Você pode ir lá e assistir. Outra coisa, no sábado a live nós só temos pela manhã. E no domingo nós só temos a live da noite. E no domingo a live aqui não é pelas minhas plataformas, é pelo Instagram da igreja que eu pastoreio, tá bom? A Êxodo Church aqui em São Paulo. Eu sou pastor, fundador e presidente da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo, tá bom? Então, você que está aqui me ouvindo, profeta, eu quero participar do culto online, eu ainda não estou congregando, eu estou procurando uma igreja. Você pode participar do culto online no domingo, amém? Pelo Instagram da igreja Êxodo Church, lembra disso aí. Êxodo Church é o nome da igreja, tá bom? Glória a Deus. Então, resumindo, segunda a sexta, das 9 às 9 da manhã e às 7 da noite. No sábado, só de manhã, às 9, e no domingo, somente às 7 da noite. Tudo bem? Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido para você aqui também, você que está aqui nessa live, gostou desse conteúdo, eu quero te pedir algo. Eu não quero seu dinheiro, pode ficar tranquilo, guarda teu dinheiro no teu bolso. Eu não estou aqui por dinheiro, querido, eu estou aqui para te ensinar a palavra. Eu estou levantando aqui nessa internet remanescentes, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que querem crescer com Deus, amém? Mas eu quero te pedir, se você puder, curta essa live e siga para você não perder os próximos conteúdos. Todos os dias praticamente eu estou soltando vídeo novo para vocês, não somente as lives, não perca esse conteúdo para que você possa crescer muito com Deus. Então se você está aqui nessa live, tem um botãozinho na tua tela escrito aí, seguir, siga para que você não perca os próximos conteúdos. É uma recomendação. Tem pessoas que não vai seguir e não vai conseguir me encontrar mais, a menos que você decore o meu nome, tá bom? Porque a plataforma entende que você não gostou do conteúdo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então quem puder, siga aqui para que você não perca esses conteúdos. Glória a Deus. Benção demais. Então é isso, queridos. Vamos orar. Vamos falar com Deus, agradecendo por mais esses ensinos que Ele tem nos trazido aqui em nome de Jesus. Espírito da verdade, eu quero te agradecer, Senhor, por cada ensino, cada revelação, cada vida do próprio Pai, para que eu possa ser direcionado pelo Teu Espírito a ensinar o Teu povo. Senhor, que nós falemos aqui, Pai, aquilo que vem da Tua palavra, aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do Teu Espírito, ó Pai. Não nos deixe, Pai, falar de nós mesmos, mas daquilo que vem do Teu precioso coração. Nós te amamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todos os privilégios que o Senhor tem nos dado, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito através de nós, em nós, por meio de nós. O Teu Espírito, Pai, é sensacional. Eu te amo, Espírito Santo, o Senhor sabe, eu te amo demais, o Senhor é tudo na minha vida, e que nós possamos ser e gerar um relacionamento de intimidade com cada vida que está me ouvindo aqui nessas lives, que nós possamos crescer, Pai, de maneira profunda, para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos, na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, falado, nos revelado e nos ensinado, em nome de Jesus. Te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma noite abençoada, uma quarta-feira poderosa. Vai orar, vai buscar Deus, vai ler a palavra. Dedique tempo com aquilo que vale a pena. Não perca tempo com esse mundo, querido. Esse mundo não tem mais nada para oferecer. Dedique tempo com Deus, vai buscar Deus, vai ler a palavra, vai assistir um filme cristão, um filme evangélico que vai alimentar o teu espírito, que vai te levar mais perto de Deus. Se edifique, construa uma maturidade com Deus, para que você possa vencer o maligno. Amém? Lembre-se, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, amado, um beijo no seu coração, um abraço no seu coração. Em nome de Jesus, amanhã, às 9 da manhã, a gente se encontra aqui para mais um período de ensino, para a honra e glória dele, se assim Ele nos permitir. Tá bom? Abraço, queridos, fica na paz. Deus abençoe vocês.